Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista Reviver em Cristo. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez com você para compartilhar uma porção da palavra de Deus, uma palavra que o Senhor tem nos despertado nos últimos dias, uma palavra baseada no livro de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Vai dizer assim a Bíblia: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que Deus deu em suas múltiplas formas. Bem, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. E de verdade, irmãos, estamos vivendo um dia terrível. São dias maus, conforme diz o apóstolo Paulo, que nos sobreviria. E realmente nós temos visto um desamor muito grande. Infelizmente, a humanidade não tem exercitado a compaixão, a misericórdia. Temos visto guerras, temos visto epidemias, crises instaladas na política, na educação, na segurança pública. Temos vivido dias terríveis e isso nos anuncia ou prenuncia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, e esse texto do apóstolo Pedro, a igreja que era perseguida, que estava como peregrina no mundo, é um despertamento para nós, que nesse tempo terrível, nesse tempo difícil, Pedro está nos desafiando a sermos sóbrios, vigilantes, mas a praticarmos o amor, a evidenciarmos esse amor nos nossos relacionamentos. Porém, nesse tempo é urgente a manifestação desse amor por parte dos discípulos de Jesus. Se não amarmos conforme a Bíblia nos adverte, certamente nós não seremos ou não poderemos ser contados como discípulos do Senhor. Nós deixaremos ou perderemos essa característica marcante do verdadeiro discípulo de Jesus. Quando o amor aos irmãos é praticado de forma intensa e ardente, nós temos facilidade para praticar o perdão, para exercer o perdão, para abrir mão dos nossos direitos, para um bem maior, que é o estabelecimento da comunhão. Aprendemos também que quando nós amamos, nós estamos demonstrando esse amor como o amor de Cristo foi para conosco. Uma palavra que eu achei interessante, que devemos dar sempre o máximo de nós, colocando o bem espiritual do outro acima dos seus próprios, procurando sempre ignorar os pecados cometidos contra nós e estando sempre prontos a perdoar. John MacArthur vai falar essas palavras, que deve haver sempre essa prontidão de liberar perdão, de perdoar. Se não amarmos como requer a Escritura, nós perdemos de verdade a característica da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Bem, se somos norteados pelo amor, então esse amor, que tipo de amor é esse? Irmãos, esse amor é o ágape, ágape de Deus. E quando nós entendemos pela Bíblia o que é ágape, ágape é o amor que Deus teve para com a humanidade, mas também ele é demonstrado nas relações entre o homem e Deus, entre o servo de Deus e o seu próprio Deus. O homem precisa amar a Deus com um sentimento ágape, que é sem interesse, é amar sem desejar nada em troca. Mas esse amor também precisa ser exercitado nas relações humanas, quando nós tratamos os nossos semelhantes, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus com o mesmo sentimento. Isso fala da verticalidade, da horizontalidade do amor, que tem como marco zero o próprio indivíduo. Na verdade, Jesus ele vai ensinar dizendo que devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E o outro semelhante a ele é amar o nosso próximo. Irmãos, esse amor é o ágape demonstrado nas relações humanas. O amor que devotamos a Deus, ele deve ser estendido aos nossos irmãos. Essa é a base. É a base de todo relacionamento humano
humano, de todos os relacionamentos entre a irmandade. Não é verdade? Jesus está nos ensinando por meio de Pedro que devemos amar o nosso irmão. Por quê? Quando nós amamos, Pedro vai dizer que ele precisa exercitar a hospitalidade. Sejais hospitaleiros. Irmãos, é muito importante notarmos para a hospitalidade, porque na época em que Pedro escreveu essa carta, não havia, prédios para que pudessem ser feitas as reuniões congregacionais. Pelo contrário, isso eram realizados nas casas. Era ali o centro comunitário da vida cristã, onde se praticava uns aos outros. Era ali também um centro evangelístico, era nas casas. Os vizinhos chamavam os outros. Já havia muitas congregações espalhadas em toda a cidade. E essas congregações eram as casas dos irmãos que cediam, que abriam as suas portas para que os irmãos pudessem congregar ali com eles. É interessante quando a gente lê Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, vai dizer que a igreja se reunia todos os dias. Não havia um dia para haver reunião. Todos os dias havia reunião. A reunião era feita nos lares, nas casas, onde partia o pão, nas orações, estavam sempre juntos. Quando a gente lê Atos 5:42, a igreja tinha evoluído de forma extraordinária. E fala de Atos 5:42 que ele se reunia todos os dias. Todos os dias, mais uma vez, a palavra no templo e nas casas. Olha só que interessante, quando a gente lê Atos 12:12, Pedro sai da cadeia e ele vai em direção a uma casa, porque ali estava o povo de Deus reunido, orando, clamando ao Senhor. Quando a gente lê Atos 20:20, mais uma vez a gente vai ver Paulo falando que ele não cessou de ensinar, tanto nas sinagogas quanto nas casas. Ou seja, a casa era o lugar onde a palavra de Deus era difundida, divulgada, porque não havia prédio naquele tempo. Então aqui Pedro está nos ensinando a exercitarmos, a praticarmos a hospitalidade. Só isso? Não. Ele também nos ensina a servirmos os nossos irmãos. Irmãos, é interessante quando a Bíblia fala de servir, porque quem serve o irmão, quando nós servimos os nossos irmãos, nós não entregamos ele às suas próprias dificuldades, necessidades, nós não abandonamos eles nas suas guerras, nas suas lutas. Pelo contrário, é uma expressão do amor na prática. Não é verdade? O amor, ele é demonstrado não apenas em palavras, em sentimento, mas em atitudes. E o que a Bíblia nos ensina é que devemos servir os nossos irmãos. Como nós vamos servir os irmãos? Pedro também fala que devemos exercitar a hospitalidade com o serviço, administrando fielmente os dons que nós recebemos da parte de Deus. Irmãos, Deus nos dotou de características, capacidades, talentos naturais e de dons espirituais. Tudo, o Espírito Santo trabalha em tudo isso para que nós possamos servir bem os nossos irmãos, servir bem aqueles que são filhos de Deus, porque nós não podemos, na verdade nós não existem muitos pais. Talvez não haja maturidade para exercer a paternidade, não é verdade? Talvez não haja muitos pais porque não se tornaram maduros para tal, mas todos nós somos irmãos, não tem como a gente fugir dessa via de regra. Todos nós somos irmãos uns dos outros e precisamos, irmãos, exercitarmos os nossos dons, trabalharmos os nossos dons, porque o dom não foi dado para benefício de quem o tem. Pelo contrário, o dom foi dado por Deus para benefício do outro. Daí o apóstolo Pedro nos ensinar que devemos praticar a hospitalidade, servir com os nossos dons, com os nossos talentos, ajudando os nossos irmãos. É muito sério isso, irmãos. Os dias são terríveis, os dias são maus. Jesus está à porta para levar a sua igreja. E qual é o povo que ele vai levar? Um povo, como ele diz, como o apóstolo Paulo diz a Tito, um povo fiel, zeloso e de boas obras. E aqui nós entendemos que praticar o serviço é ter boas obras, é trabalharmos para o bem do próximo, é trabalharmos para o bem do outro. Nenhum relacionamento real entre Deus e o homem se dá se não
se nós não temos um relacionamento real com os nossos irmãos. É hipocrisia, é mentiroso. Então, enquanto Cristo não vem, eu devo amar os meus irmãos, eu devo praticar a hospitalidade, eu devo servir os meus irmãos com meus dons, com os meus talentos, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Seja qual for o serviço que praticarmos, seja qual for o trabalho que fizermos, devemos fazer isso, irmãos, cheios de amor. Quero concluir com uma palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14. Ele diz: sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Que o amor de Deus possa nos unir mais e mais, possa nos amalgamar em unidade, em comunhão. E que esse amor, ele faça com que a nossa comunhão seja de verdade perfeita para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família, e viva em comunhão, irmãos, porque essa de verdade é a vontade de Deus para os seus filhos. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus, como nós temos dito sempre, a esperança para o seu futuro. Fique na paz de Jesus.